Olá, tudo bem? O Novo Dia Notícias está aqui para falar sobre um assunto sério, que é essa exposição excessiva das crianças e dos adolescentes às redes sociais. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a Adriana Sartori, que é psicóloga, mestre em psiquiatria e doutoranda da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Como é que você vê essa exposição exacerbada dos adolescentes, mas mais especificamente das crianças, muito precocemente às redes sociais? Bom, eu acredito que as redes sociais não foi criada para crianças, já começa por aí, então eu acho que as crianças não deveriam ter acesso, e se tivesse acesso, elas teriam que ser monitoradas. Então, ter acesso, por exemplo, ao grupo da classe, a crianças da mesma idade, ou alguns programas que fossem específicos para a idade, mas não sem um monitoramento, sem um cuidado especial desses pais para saber o que estão falando, com quem estão falando, quanto tempo eles passam falando no celular. Eu acho que muito se perdeu das relações pessoais mesmo, dessa empatia, desse cuidado com o outro, com essa conversa por celular. Então hoje você vê a mãe no andar de baixo da casa, o filho no andar de cima, e a mãe chama para o almoço pelo celular, né? Então assim, algumas coisas que você fala, onde ficou a relação familiar? E aí a hora que eles se sentam na mesa, cada um com o seu celular, o Wi-Fi da casa, e eles vão se conversando pelo celular. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. As redes sociais não deveriam estar abertas para crianças. Tanto que quando você faz o seu registro na rede social, eles pedem, e se você for menor de 18 anos, você tem que mentir a sua idade, né? Porque se você for menor, eles nem cadastram você. Então não é uma coisa para criança. Além de perder essa relação familiar, ultimamente tem sido registrado ou havido uma relação dessa exposição das crianças e dos adolescentes nas redes sociais com casos de violência. Nós temos aí recentemente, essa semana, mas especialmente o caso do desafio da Momo, que ainda existem controvérsias se tem relação ou não, mas casos aí de crianças que têm colocado fim à sua vida por conta daquilo que está sendo sugerido pela Momo, né? Isso é muito perigoso, né, Adriana? Não, com certeza. Há um tempo atrás eles tinham lá o desafio da baleia azul, e eu acho que, de verdade, eu não sei se isso é real, né? Não teve nenhuma comprovação de que isso realmente existe, mas só de ter a ideia, né? Só de estar se falando sobre isso já é sinal de que existem pessoas querendo aí fazer coisas ruins e que acaba influenciando. Você observa essa coisa do youtuber, que hoje as crianças não assistem mais televisão, mas o que elas assistem desses meninos falando o que querem, a hora que querem, do jeito que querem. E eu lembro, assim, muito das minhas filhas falando de que tal fulana fez tal dieta, que tal pessoa está comprando tal produto de beleza, e elas ficam doidas, porque elas realmente querem aquilo e querem se sentir como o Insta mostra, né? O Instagram mostra. Elas acham que se um dia elas usarem aqueles produtos ou se elas se comportarem como aquelas pessoas, elas vão ser vistas maravilhosamente, como o Insta mostra a vida de todo mundo, né? E o teor de periculosidade é tamanho quanto, né? É igual. Com certeza, né? Você está o tempo todo exposta a fazer qualquer coisa. Você imagine se a pessoa disser, para você ser incluso no grupo, você tem que fazer este mal para você mesmo. Ou ficar magra. Ou ficar anoréxica. A pessoa, ela vai fazer. Ela vai, porque é importante para ela que ela apareça no Insta, que ela tenha não sei quantos milhões de curtidas, que 1000 pessoas olhem para ela a cada segundo. Então, essa é a busca do jovem hoje. Ter as curtidas. E se ele precisar fazer mal a si mesmo, ele corre o risco de fazer assim. Agora, Adriana, não sei se é possível, né? Mas como é que a gente explica o fato de crianças tão pequenas, né? 4 anos, né? No caso desse menino, que é como você disse, não dá para se confirmar, mas meninos de 4 anos, como é que se explica esse contato tão fácil, né? Com o YouTube e com o desafio da Momo, como é que se explica? E aonde estaria esse controle? Como que dá para explicar Tem havido um descontrole de fato? Então, o que eu acredito é que
quando a criança nasce, a mãe já está com o celular na mão e crianças com 1 ano, ela sabe pôr o dedinho e fazer um movimento que vai mudar a tela do celular. Então, é um acesso muito precoce a essas redes. Aí, ele vê a mãe imitando. Uma criança de 4 anos já tem consciência. Ele já vê que a mãe está imitando ou que está procurando coisas na internet e procura fazer igual. E não é difícil para ele acabar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que tudo vai do controle mesmo. Eu acredito que, por exemplo, você não pega uma criança e coloca ela na Praça da Sé e fala, vai brincar. Se você estiver ali, você vai ficar ao lado dela, você vai ver com quem ela conversa, o que ela está falando, o que ela está fazendo, quanto tempo ela vai ficar ali, se alguém que não é conhecido vai se aproximar dela, você vai monitorar essa criança. E é isso que você precisa fazer no celular. O celular é isso. É uma criança com acesso a bilhões de informações, com acesso a milhares de pessoas que você não sabe qual é a intenção. Você não sabe se essa pessoa vai falar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu não vi esse vídeo dessa boneca, mas depende da forma como ela falar com uma criança. Se ela falar de uma forma muito clara, como se fosse muito positivo ela tomar ou cheirar esse desodorante, ela vai fazer. Se ela falar de uma forma atrativa, a criança ela não vai conseguir pensar, não, se eu fizer isso eu posso morrer. A boneca está mandando, tudo que se vê no celular é possível de fazer. Ela vai fazer. Você acredita que pode haver consequências psiquiátricas o fato dessa criança estar em contato com esses vídeos? Olha, eu acho que dependendo de como são esses vídeos, o que ela fala, a cara que ela faz pode causar aí um estresse pós-traumático, pode vir a desenvolver o pânico, um medo excessivo, tornar uma criança insegura, ansiosa. É que realmente eu não tive acesso a isso, então eu não tenho como dizer. Mas informações como esse último atentado aí na escola, onde esse monte de criança acabou aí sofrendo. O que acontece? Você tem que perguntar, ou pelo menos estar próximo do seu filho para ver se isso impactou ele de alguma forma. Dos 3 aos 15 anos, quem soube disso deve estar pensando alguma coisa. Então, para cada criança é um tipo de resposta, mas essas crianças, hoje, todo mundo que ouviu sobre essa morte pode sim causar um estresse pós-traumático. Pode ficar com medo de sair na rua, pode ficar com medo da escola, pode não querer mais. Então você tem que observar o seu filho, saber o que ele está pensando sobre isso e responder à medida das perguntas. Porque o que acontece também? Às vezes você tem uma criança pequena, com 4, 5 anos, que falou, eu vi que a criança morreu. E aí na sua ansiedade você começa a contar tudo o que aconteceu e tentar explicar, e isso só vai gerar mais ansiedade na criança. Quando uma criança pergunta, até uns 13, 14 anos, o ideal seria que você respondesse exatamente o que ela perguntou e por ponto final. Se ela quiser saber mais alguma coisa, ela vai fazer uma outra pergunta. E aí você responde aquilo e põe ponto final. Porque ela só vai perguntar o que ela tiver condição de elaborar e entender, senão ela nem pergunta. Bom, seja o caso do atentado na escola de Suzano da semana passada, ou seja o caso agora do desafio da Momo, voltou à tona a discussão dos suicídios, né, envolvendo crianças, que no Brasil ainda é muito expressivo, né, envolvendo essa faixa etária. Qual é o momento certo da gente conversar com a criança sobre essa questão? Porque a morte, né, e o perigo que existe de se colocar fim à própria vida, às vezes o pai e a mãe não quer falar sobre esse assunto, e aí a criança se depara com um vídeo no YouTube que ameaça a criança a esse mesmo fim. Então, qual é o momento certo, Adriana, de se falar com a criança sobre esse assunto? Bom, eu acredito que desde que a criança comece a entender, com 1 aninho ou 2, você já tem que falar que a vida é feita de coisas boas e que se algo fizer você chorar ou sentir dor, não tá certo e você precisa falar com um adulto. Então, se você tiver vontade de se machucar ou que aconteça qualquer coisa com você, a melhor coisa que você tem é conversar. Então, quando você ensina para uma criança que ela está aqui neste mundo para viver bem e que o sofrimento não faz parte da vida, tem que ser amenizado e tem que ser compartilhado, essa criança ela não vai ter vontade de se matar.
Ela vai sentar, ela vai chorar, ela vai contar o que está acontecendo e você vai ter a chance de ajudar. Então, eu acho que o principal é que a criança cresça sabendo que tudo nesse mundo tem uma solução e a gente sempre vai ter alguém para ajudar a gente no pior momento. Então, você só precisa falar com a pessoa certa. Eu acho que se colocar à disposição de ouvir essa criança, de saber o que está acontecendo. E como é que um pai sabe que uma criança está numa situação de risco de suicídio? Ela muda totalmente o comportamento. Ela fala que o mundo está difícil, que ela não está aguentando mais, que era melhor não ter nascido. Então ela vem com algumas frases recorrentes que já é um sinal de alerta. Ela se recolhe, ela se deprime, ela não quer mais fazer coisas que ela fazia antes. Quando o filho começa a ter esse tipo de atitude, aí você precisa conversar com ele. Agora, se ele não perguntar, também não vale a pena falar sobre suicídio. Eu acho que, a não ser que a criança venha com alguma questão ou que ela tenha ouvido alguma coisa, eu acho que eu não falaria. A não ser que ela já fosse próximo do adulto. Ainda sobre essa relação das crianças e dos adolescentes com as redes sociais, qual é a dica ou orientação que você daria aos pais nesse momento tão conturbado, né, que a gente está vivendo? Monitorar. Eu acho, pelo que eu entendi, esse vídeo aparece no meio do desenho, então não é uma coisa assim, eu vou colocar, ele só tem acesso a esse desenho. A gente não sabe se nesse desenho vai aparecer alguma coisa ou não. Então tem que monitorar. Então vamos assistir o desenho, que é o que as nossas mães faziam. Vamos assistir o desenho. Senta todo mundo na sala e todo mundo vai assistir o mesmo programa. E ali a gente discute, a gente conversa, a gente fala da atitude do personagem, e é isso que educa a criança, é isso que faz ela entender o que é o certo, o que é o errado, como fazer, e não só assistir ali livremente. Adriana, obrigada pelas dicas muito válidas. Obrigada. Eu espero que tenha ajudado a você e até a próxima. Você está assistindo Novo Dia TV.